Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar ao Senhor. Damos boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre todas as famílias que nos acompanham, sobre todos aqueles que estão conosco neste momento celebrando ao Senhor. Para iniciar o nosso culto, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo neste instante. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado por este momento sublime e precioso de culto e de adoração ao Senhor. Recebe o culto que a Ti oferecemos, que a Ti prestamos. Queremos ser, nesta noite, os adoradores que Tu estás procurando. E assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Neste momento de informativo, gostaríamos de destacar que a nossa rede de intercessão continua disponível para receber os pedidos de oração. Você pode enviar o seu pedido para o WhatsApp da nossa secretaria e esse pedido será incluído no nosso grupo da rede de intercessão. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, solicite também no WhatsApp da secretaria o link de acesso. Dessa forma você poderá entrar nesse grupo e receber diariamente os pedidos de oração que ali são postados, especialmente nesses dias de pandemia. Gostaríamos também de lembrar que o nosso serviço de aconselhamento com a nossa equipe de apoio está disponível. Você pode solicitar esse serviço também através do WhatsApp da nossa secretaria e desta forma você será encaminhado para esta equipe de apoio. Você precisa ou conhece alguém que precisa de assistência emocional, espiritual? Entre em contato com a nossa secretaria. Esse serviço é destinado a crentes, não crentes, pessoas da nossa igreja, pessoas que não fazem parte da nossa comunidade de fé. Qualquer pessoa que necessite, a nossa equipe está disponível para ajudar nesse momento. Outro pedido é que você atualize os seus dados cadastrais. Envie, portanto, uma mensagem também para o WhatsApp da secretaria e solicite o formulário de atualização cadastral. É um formulário simples, bem pequeno, mas com informações fundamentais. Temos tentado entrar em contato com muitos irmãos, mas muitas vezes encontramos os telefones desatualizados e outras informações também desatualizadas. Por isso eu peço a você que solicite o formulário e faça ainda hoje a sua atualização cadastral e aproveite e faça também de toda a sua família. Uma última informação muito importante. Nós temos muitos pequenos grupos em nossa igreja, graças a Deus que eles estão funcionando de forma online. Mas é possível que você ainda não faça parte de um pequeno grupo. Por isso estamos lançando novos grupos online. Se você deseja fazer parte de um pequeno grupo online, você, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria e você será encaminhado para a nossa equipe e poderá fazer parte, portanto, de um pequeno grupo dessa forma. Você será convidado para participar no dia e horário que forem marcados. Esses dias e horários serão combinados com os participantes. Eu tenho certeza que será uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual, de comunhão e, sobretudo, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, com seus amigos que ainda não conhecem a Jesus e precisam conhecê-lo, especialmente nesses dias de pandemia e sem falar na questão da eternidade, para que eles sejam salvos e tenham certeza da sua salvação também. Então, fique atento às atividades da sua igreja, fique atento a tudo aquilo que Deus está realizando através da sua igreja e una-se a nós neste propósito. Salvação.
Neste momento de dedicação, gostaria de encorajar você, meu irmão, minha irmã, a dedicar a sua vida primeiramente ao Senhor e depois os seus dízimos e suas ofertas como primícias. As primícias são os primeiros frutos, a primeira parte do nosso orçamento que nós reservamos para o Senhor pela fé, crendo que Ele há de suprir as nossas necessidades com o restante que ficar em nossas mãos, como Ele tem feito a cada dia e a cada mês. Então, em nome de Jesus, eu encorajo você a, pela fé, consagrar ao longo deste mês de junho que está começando, nesta semana, a dedicar a Deus, dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Uma boa notícia é que a nossa igreja agora tem conta no Banco do Brasil. Agora fechamos o ciclo e temos contas nos 5 principais bancos do nosso país. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. No site da nossa igreja, no aplicativo da nossa igreja, você encontrará, portanto, as informações bancárias para fazer as suas transferências bancárias e desta forma você estará dedicando ao Senhor a sua vida e os seus bens que a Ele pertencem. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, nós queremos consagrar primeiramente nossas vidas ao Senhor. E também queremos consagrar os dízimos e as ofertas, ó Deus, que estão sendo entregues, que estão sendo dedicados ao Senhor ao longo desta semana. Ó Deus, nós te pedimos, recebe tudo, ó Deus, em tuas mãos, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, para o crescimento do teu reino. Nós te pedimos que também tu venhas suprir as necessidades, ó Deus, das famílias da tua igreja de forma milagrosa, fazendo a tua obra, ó Deus bendito, em cada família, suprindo cada uma das suas necessidades. E também, ó Deus, que tu renoves, ó Deus, a nossa fé para separarmos primeiramente as primícias da nossa renda, que são justamente dízimos e ofertas que tu tens colocado, ó Deus, nas nossas mãos. Pedimos que tu abra as portas de emprego para aqueles que estão sem emprego, para aqueles que estão sem renda, que tu faças, ó Deus, os teus milagres, ó Deus, em nosso meio, para a glória do teu nome. Da mesma forma, supre, ó Pai, as necessidades da tua igreja ao longo deste mês e ajuda a tua igreja a honrar todos os seus compromissos, Senhor, ao longo deste mês. Nós te pedimos, ó Deus, também por todos aqueles que estão enfrentando, ó Deus, esta enfermidade, a Covid-19, de uma maneira mais direta, aqueles que estão doentes nos hospitais, em casa, em tratamento, aqueles profissionais de saúde que estão na linha de frente. Deus bendito, tem misericórdia, Senhor, e faz, ó Deus, uma grande obra no nosso país e livra, ó Deus, o nosso país, a nossa nação, desta calamidade, ó Deus, terrível que assola a nossa terra. Nós oramos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Ferida que insiste em sangrar.
esta força chamada amor é um remédio e a solução para tudo que não tem jeito, seja qual for o defeito. Pra isso o amor é perfeito, pois o amor é o próprio Deus. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar o texto de Mateus, capítulo 6, de 19 a 24. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesse texto que faz parte do Sermão do Monte. Estamos dando continuidade, portanto, aos nossos estudos no Sermão do Monte. Mateus 6, de 19 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões cavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite. Jesus nos fala aqui sobre a questão de acumular tesouros. Ele diz que podemos acumular tesouros na terra ou tesouros no céu. Certamente a proposta de Jesus é que acumulemos tesouros no céu. O que devemos fazer para acumular tesouros no céu, segundo o que Jesus nos recomenda? Para acumular tesouros no céu, primeiramente, verifique onde está o seu coração. Para acumular tesouros no céu, verifique onde está o seu coração. O verso 21 nos diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. De acordo com este verso, o nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. O nosso tesouro estará na terra ou no céu, dependendo daquilo que importa para nós, dos nossos valores, das nossas prioridades. Portanto, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Se você quer saber onde está o seu coração, verifique onde está o seu tesouro. Lá você encontrará o seu coração. Veja se o seu tesouro está aqui ou na eternidade. Veja se as coisas mais importantes para você estão aqui ou estão lá. Verifique se você está trabalhando em função dos tesouros daqui ou da eternidade. Jesus apresenta duas diferenças básicas entre esses dois tesouros. Tesouros da terra. O verso 19 nos diz que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra porque é justamente onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus nos orienta a não trabalharmos para acumular tesouros sobre a terra, porque as traças e a ferrugem corroem esses tesouros. Eles também ficam expostos a serem roubados pelos ladrões. O verso 19 é bem interessante para a gente, e há uma frase aqui, uma palavra, onde Jesus nos diz: não acumulem. Não acumulem. É uma ordem, é um imperativo. Não acumulem. Bem, acumular aqui no grego significa ajuntar e armazenar, amontoar, acumular riquezas. Há pessoas que são acumuladoras. Você conhece alguma pessoa que seja assim? Ou você é assim? Você é uma pessoa acumuladora? Você é um acumulador, meu irmão? Há pessoas que são tão acumuladoras que não conseguem usar os bens que têm, nem mesmo para a sua própria sobrevivência. Lembro-me de uma mensagem que certa vez ouvi do pastor Elton Rangel. Ele contava sobre o período em que ele havia sido missionário da Junta de Missões Mundiais em Portugal, e lá ele conheceu uma senhora que passava por grandes dificuldades, porque ela morava sozinha e vivia na mais absoluta miséria. Tal ponto que ela não tinha parentes, vivia absolutamente sozinha. Então os vizinhos procuravam sempre um jeito de levar uma comida para ela, ajudá-la a fazer as compras, porque ela não tinha dinheiro. Um belo dia, essa mulher morreu. E os vizinhos precisaram entrar na casa para fazer uma arrumação e fazer exatamente aquilo que precisava ser feito naquela circunstância. Para a surpresa deles, eles encontraram simplesmente uma fortuna embaixo do colchão da cama daquela mulher.
Aquela mulher passava necessidades porque ela queria, não porque ela não tinha, porque ela era tão acumuladora, era tão avarenta, apegada ao dinheiro, que ela não conseguia usar o dinheiro nem para si mesma, nem para a sua própria sobrevivência. Dependia da comida dos outros, dependia do favor dos outros. Que tristeza! Que tristeza! John Stott diz que esse texto nos fala sobre a ambição do cristão, que não deve ser a segurança material, mas a direção de Deus, a orientação do Senhor. E ele destaca aqui o que Jesus não disse e o que Jesus disse. Ele não disse que não podemos adquirir propriedades e nem que não poderíamos fazer uma poupança para o futuro. Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Jesus aqui está simplesmente proibindo os seus discípulos de acumularem de forma egoísta os seus bens. É a ganância que está aqui. A ganância por ter e ter. É também a fantasia tola de que a vida de uma pessoa consiste na abundância das suas propriedades. É o materialismo que acorrenta os nossos corações a este mundo. É a inversão de valores que nos leva a valorizar as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Acumular tesouros sobre a terra não significa ser previdente, como aqueles que ajuizadamente fazem provisões para o futuro, mas significa ser ganancioso, como Sovina, que acumula, e os materialistas que sempre querem mais, mais e mais. O Sermão do Monte, repetidas vezes, refere-se ao coração. Trata do evangelho do coração. E aqui Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro, quer para baixo, para a terra, quer para o alto, para o céu. Jesus contou certa vez uma parábola sobre 4 tipos de solos, conhecida como parábola do semeador. E ele disse que a semente que caiu sobre o solo onde havia espinhos, a semente floresceu, cresceu, mas os espinhos abafaram aquela semente e impediram o seu crescimento e fizeram com que ela murchasse. E Jesus disse que os espinhos são simplesmente as preocupações da vida e o engano das riquezas. As riquezas, segundo Jesus, são um engano porque elas prometem aquilo que elas não podem dar. As riquezas prometem segurança. E quanto mais as pessoas têm, mais medo elas têm de perder aquilo que têm. E quando perdem, quando se veem numa situação em que podem perder aquilo que têm, entram em desespero. As riquezas também são enganosas, porque elas prometem satisfação, mas elas não podem oferecer satisfação de fato. Quanto mais as pessoas têm, mais querem ter. Normalmente nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Por isso as riquezas são um engano. E nós não devemos viver em função delas. Por isso, justamente, o nosso tesouro precisa estar na eternidade. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que o nosso coração não pode estar nos tesouros da terra, nos tesouros deste mundo. Quantas e quantas pessoas hoje vivem correndo atrás do dinheiro? Por causa do dinheiro trapaceiam, por causa do dinheiro enganam, mentem, fazem corrupção, roubam, matam. Parece que todo mundo, todo o nosso universo gira em torno do interesse econômico. Jesus nos ensina que podemos receber tesouros, mas ao invés de acumular, devemos distribuir, compartilhar com generosidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo o seguinte no capítulo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10.
Paulo diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Paulo não está dizendo aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro, o amor é aquilo que faz, aquele sentimento que faz você se apegar ao dinheiro e querer justamente acumular cada vez mais. Paulo diz: nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso, não se apegue àquilo que está nas suas mãos. Você não conseguirá levar nada com você para a eternidade. Tudo ficará aqui. O dinheiro que você acumulou durante toda a sua vida ficará para outro administrar, outro usar ou outro torrar. Simplesmente. Parece que os reis do Egito achavam que podiam levar alguma coisa deste mundo. Por isso, eles eram enterrados com tudo que tinham, com tudo aquilo que eles acumularam durante a vida, como se isso fosse fazer alguma diferença na eternidade para eles. Paulo deixa claro que não levaremos nada deste mundo, mas sinceramente eu quero levar, não coisas, mas pessoas comigo, porque eu creio que Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Ele nos salvou para levarmos muitos outros conosco para o céu. Que Deus nos ajude a levar muita gente com a gente para o céu, em nome de Jesus. Que Ele nos use para isso. Que nós sejamos instrumentos para que muitas pessoas possam ir para o céu junto com a gente. Os tesouros do céu. Jesus fala sobre os tesouros da terra, fala sobre os tesouros do céu. Ele diz que no céu não tem traça. No céu não tem ferrugem, no céu não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Lembre-se que os tesouros que ajuntamos no céu são mais preciosos do que qualquer tesouro que possamos acumular neste mundo. Lembre-se sempre disso. Os tesouros do céu são eternos, são preciosidades de valor eterno. Os tesouros da terra são temporários. Os valores do céu são eternos. Os tesouros que ajuntamos no céu estão seguros e guardados em Deus. Lá nenhum ladrão vai conseguir penetrar. Nenhum ladrão vai conseguir entrar no céu para roubar aquilo que tivermos mandado para lá, aquilo que tivermos depositado para lá. Os tesouros na terra são corrompidos pelo tempo e podem ser perdidos. Paulo também fala a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12. Eu sei, Timóteo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Parece que Paulo estava dizendo aqui, olha, eu estou, enquanto vivo neste mundo, fazendo depósitos na minha conta lá no céu. Eu estou depositando na eternidade. E essa palavra depósito aqui significa algo valioso, confiado ao cuidado de alguém. Nós estamos confiando os nossos depósitos aos cuidados do Deus eterno. Está tudo nas mãos dele. Por isso, acumule tesouros no céu. Os nossos tesouros, amados, são os nossos valores, as nossas prioridades, as coisas que importam para nós. Russell Shedd dizia que é essencial que tenhamos uma visão clara sobre o que Deus vê como lixo e o que Ele valoriza. Ele afirma isso no seu livrinho A Teologia do Desperdício. A tese de Russell Shedd nesse livro é simplesmente que tudo aquilo que nós fazemos que não resulta na glória de Deus é lixo, é desperdício.
vai ser jogado fora. Tudo aquilo que nós fazemos que não tem valor eterno é lixo, é desperdício. Paulo chegou a dizer em Filipenses capítulo 3 que ele considerava tudo aquilo que ele poderia ganhar como lixo, como esterco. Porque o que importava para ele, a partir daquele momento em que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, era ganhar a Cristo, era ser achado nele, era ser encontrado em Jesus. Por isso, todas as demais coisas perderam seu valor. Para Deus, os valores espirituais precisam sempre estar à frente e num nível muito mais elevado do que os valores materiais. Por isso, vale a pena perguntar a nós mesmos: onde está o nosso tesouro? Lá estará o nosso coração. Estamos valorizando o que Deus valoriza? Ou estamos valorizando o que Deus despreza? Temos nos preocupado em ajuntar tesouros aqui ou no céu? Ou será que a vida tem sido tão agitada, tão corrida, que só vivemos em função dos tesouros deste mundo? O que são tesouros no céu? John Stott diz que Jesus não explica, mas podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros no céu é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem para a eternidade, ou durem pela eternidade. Eu vou repetir, é fazer aqui na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade ou por toda a eternidade. Por exemplo, o desenvolvimento de um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Com certeza é um tesouro que estaremos acumulando no céu. Com certeza. Você está investindo a sua vida para a transformação que Deus quer operar na sua vida para que você se pareça cada dia mais com Jesus. O desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Jesus certamente é algo que fará diferença na eternidade. Outro exemplo, o aumento da nossa fé, da nossa esperança e do amor. Conduzir outras pessoas a Jesus para que sejam conosco lá no céu, adorando e servindo a Deus para sempre. Outro exemplo, usar o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos de acordo com os propósitos dele, pois é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Assim sendo, perguntemos a nós mesmos: aquilo que estamos fazendo é algo de valor eterno ou algo de valor momentâneo, temporário? Como acumulamos tesouros no céu, afinando os nossos valores com os valores de Deus, investindo a nossa vida naquilo que Deus valoriza e não naquilo que Deus despreza? Antes de tomar alguma decisão, meu irmão, minha irmã, pergunte-se a si mesmo: será que isso aqui tem algum valor para Deus? Será que isso é importante para Deus? Será que isso é algo que Deus valoriza ou é algo que Deus despreza? Por que você deve fazer essa pergunta? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Nas coisas que importam para Deus ou nas coisas que importam para você? Quantas vezes passamos a vida correndo atrás de coisas que Deus não está nem aí para elas. Coisas que não têm o menor valor para Deus e o menor valor para a eternidade. Invista na eternidade. Quando você compara uma vida longa neste mundo, dar um exemplo aqui, esses dias uma senhora com mais de 100 anos ficou curada de Covid lá no Amazonas, lá em Manaus. Uma vida longa, mais de 100 anos de idade. Imagine só, que privilégio, que privilégio. Quando você compara uma vida de 100 anos com a eternidade, 100 anos não representam nada. Nada. Na eternidade não existe sequer contagem cronológica de tempo. Não existe. Certo autor disse que ele, quando chegasse no céu, ele gostaria de passar os primeiros 10.000 anos só para olhar o rosto de Jesus.
gastar 10 mil anos olhando o rosto de Jesus. Só que lá no céu não existe sequer contagem de tempo. Ele poderia olhar para o rosto de Jesus no momento que ele quisesse. No céu não existe passado, futuro, todas as coisas são diante do grande eu sou, o grande e eterno Deus. Lá está o nosso tesouro. Lá está o nosso tesouro. Por isso, invista naquilo que tem valor para a eternidade. Invista no seu relacionamento com Deus. Isso é o que importa e é isso que vai fazer diferença lá na eternidade. É esse relacionamento que terá continuidade lá no céu. Por isso também, desfrute daquilo que Deus colocar em suas mãos, mas não se apegue. Desfrute, mas não se apegue. Lembre-se, você não tem nada aqui. Você não tem nada aqui. Tudo é dele. Não se vanglorie, não se ensoberbeça por aquilo que está nas suas mãos, porque não é seu, é dele. É do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Ele permitiu que você tivesse o que você tem, simplesmente para o sustento, para o bem-estar da sua casa, da sua família. Por isso, não se apegue. Não é seu aquilo que está nas suas mãos. E ainda que fosse, você não poderia levar deste mundo. É do Senhor. Pertence ao Senhor. O seu Shedd dizia que, do ponto de vista do mundo, a fonte do dinheiro é o homem e não Deus. A fonte do dinheiro vem da inteligência humana, da capacidade humana de produzir, de trabalhar, e não de Deus. Mas, biblicamente, você sabe que a fonte de todo recurso é Deus. Temos mais facilidade em lidar com essa questão quando entendemos e resolvemos em nossos corações a questão da propriedade. Ou seja, quem é o dono dos nossos bens, do nosso salário? Quem é o dono? Richard Foster, ele disse certa vez que nós deveríamos carimbar tudo o que temos. Carimbar ou colocar aquela plaquetazinha de propriedade que as empresas normalmente usam, algumas agora têm até código de barra, leitor de código de barra, para saber exatamente se compõe ou não o inventário de uma instituição, de uma empresa. Nós deveríamos colocar essas plaquinhas em todos os bens que estivessem em nossas mãos, com as seguintes palavras: dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado segundo os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado segundo os propósitos de Deus, e eu acrescento, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Isso me faz lembrar de um filme fantástico, que certamente é um dos melhores que provavelmente eu já assisti. Lista de Schindler. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e então conseguiu abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história. Pois este alemão abdicou simplesmente de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o regime nazista enviava milhares de prisioneiros aos fornos de Auschwitz, o industrial alemão abrigava centenas de judeus em sua fábrica. Ele chegou a 1.100 judeus, de onde ele finalmente os transferia com segurança para a Tchecoslováquia. Um lugar na lista de Schindler significava a única chance de sobrevivência para um prisioneiro judeu. No final do filme,
as suas últimas palavras, eu gostaria de citar para você nesse momento. Aquele ator que interpreta diz o seguinte: podia ter feito mais. Ele está se despedindo daqueles 1.100 judeus. E ele diz: eu poderia ter feito mais. Podia ter tirado mais pessoas do extermínio. Podia ter salvado mais. Se eu tivesse ganho mais dinheiro, mas eu também desperdicei tanto dinheiro. Tanto dinheiro, você não tem ideia. Não fiz o bastante. Este carro eu poderia ter vendido, compraria umas 10 pessoas. Este broche, talvez 2, quem sabe uma pessoa eu conseguisse com esse broche. Eu podia ter salvado pelo menos mais uma pessoa e não fiz. Não acumule tesouros aqui. Use aquilo que Deus colocar em suas mãos. Mas não se apegue. Propriedade de Deus. Dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para a glória de Deus e segundo os propósitos de Deus. Segundo lugar, para acumular tesouros no céu, cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Verso 22, Mateus capítulo 6, nos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? O que tem a ver os olhos com os tesouros? Tem tudo a ver. Simplesmente porque os tesouros chegam ao nosso coração pelos olhos. Pelos olhos. Por isso, João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, 16 a 17, que tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala sobre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, o desejo da carne e o desejo dos olhos e a ostentação dos bens. Os bens são acumulados pelos olhos, por aquilo que você vê e deseja com o coração. Jesus nos orienta que os olhos podem fazer um estrago no corpo, no nosso interior, não apenas no que diz respeito aos tesouros, mas em relação à vida de um modo geral. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O olho bom traz luz para dentro de nós. Já o olho mau traz trevas e destrói a gente por dentro. O que é um olho bom ou um olho mau? O olho bom procura ver sempre as coisas boas. O olho mau só enxerga as coisas más. Nosso querido reitor, no Seminário do Sul, certa vez na capela, Dr. Ebenezer Soares Ferreira, ele disse que para quem usa óculos escuros, essa pessoa sempre verá tudo às escuras. Quem usa óculos escuros sempre verá tudo às escuras. Você conhece alguém assim? Alguém que vê tudo às escuras? Alguém que vê problema em tudo? Quando não tem problema, ele cria. Inventa um problema. Tire os óculos escuros. Tire os óculos escuros. Você verá melhor a vida. Você verá a vida de um outro jeito. Você verá as pessoas de um outro jeito. Você verá a sua família de um outro jeito e poderá aproveitar melhor o potencial que ela tem para acumular tesouros no céu. Foque no céu. Mire no céu. Volte o seu olhar para as coisas que são de cima. Tenha um olho bom
Tire os óculos escuros, ajuste a sua lente para ver tudo de bom que Deus já providenciou para você. O olho bom traz luz ao coração, o olho mau traz trevas. O olho mau deixa o coração em trevas. Para acumular tesouros no céu, cuide dos seus olhos. Terceiro lugar, para acumular tesouros no céu, decida quem é o Senhor da sua vida. Decida quem é o Senhor da sua vida. O verso 24 vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. John Stott diz que há pessoas que acham que podem servir ao Senhor e às riquezas ao mesmo tempo. Acham que se fizerem alguns arranjos e ajustes, isso será possível. Jesus não achava assim. Para Jesus não tinha esse jeito, esse jeitinho de dar um ajuste aqui e outro ali. Ele disse que é impossível servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque é impossível pertencer, ser escravo de dois senhores. O escravo que servia, ele servia ao seu senhor, ele só tinha um senhor, ele tinha dois senhores. Ele não podia ter dois senhores, ele tinha um só. E toda a sua devoção deveria ser dada a esse Senhor, a quem ele deveria seguir e servir. Você pode trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. O escravo é propriedade de um só Senhor. A perspectiva aqui é de servir a um senhor ou outro como um escravo. O escravo é propriedade de um só Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem manda na sua vida? Quem é que governa a sua vida? Quando amamos mais as riquezas, desprezamos a Deus. Quando amamos mais a Deus, desprezamos as riquezas. Neste texto parece que Jesus coloca os seus ouvintes contra a parede. Exige um posicionamento. Com Jesus não dá para ficar em cima do muro. Ele exige de cada um de nós um posicionamento. Ele diz que não tem como agradar a dois senhores. Se você tentar fazer isso, você vai odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Isso significa tentar seguir Jesus com o coração dividido. Stott dizia que você não pode colocar os seus pés, seus dois pés, em duas canoas. Em duas canoas. Ao mesmo tempo. Você vai cair. No rio, no mar, vai cair. Você precisa colocar em uma só. Isso exige posicionamento, isso exige decisão para acumular tesouros no céu, para investir o restante da sua vida naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem valor para Deus, naquilo que realmente tem a ver com a eternidade. Você precisa se posicionar e definir quem é o Senhor da sua vida, quem vai mandar na sua vida daqui para frente. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Jeremias 29, verso 13, Deus disse através do profeta: vocês me encontrarão, ou vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Não é com o coração mais ou menos, não é com o coração pela metade. É com todo o coração. Com todo o coração. Jesus exige de mim, de você, simplesmente tudo ou nada. Ele não quer meio termo, ele não quer mais ou menos. Ele quer tudo de nós, todo o nosso ser, todo o nosso coração, porque ele exige devoção exclusiva, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Em quarto e último lugar,
para acumular tesouros no céu, creia no Deus que é a sua maior riqueza. Creia no Deus que é a sua maior riqueza. E, para concluir, eu gostaria apenas de fazer a leitura do texto que segue, porque eu já compartilhei com a nossa igreja numa outra oportunidade, Mateus 6, de 25 a 34, e gostaria apenas de ler para fechar essa sequência aqui no capítulo 6. Jesus fala sobre os tesouros no céu, e agora ele está falando sobre a necessidade de crermos no Deus que é a nossa maior riqueza. Ele é a porção maior da nossa herança. E por isso ele disse, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Eu vou fazer um parênteses aqui, nem mesmo nos dias de pandemia, de coronavírus. Ele continua dizendo, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo como vamos comer, ou o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia o seu problema. Entregue o seu amanhã para Deus. E confie nesse Deus, renove a sua fé nesse Deus que supre, nesse Deus que provê, nesse Deus que tem cuidado de você até aqui e vai continuar cuidando de você até ali, na eternidade. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra de encorajamento do Senhor Jesus. Ajuda-nos e renova a nossa fé. E ajuda-nos a gastar o restante dos nossos dias neste mundo, acumulando tesouros no céu, fazendo investimentos na eternidade, fazendo a cada dia os nossos depósitos no céu. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que o nosso foco esteja em Ti, que o nosso coração esteja em Ti, ó Deus. Que o nosso coração esteja em Ti, porque o nosso tesouro está em Ti. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és a nossa herança maior. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. A Tua graça é melhor do que a vida. Por isso nossos lábios Te louvam, Te engrandecem. Ó Deus, ajuda-nos a colocar os nossos olhos em Ti, o nosso foco no Senhor, e que a nossa fé seja mais e mais fortalecida nesses dias, para que assim possamos descansar no Senhor, sabendo que quando o futuro chegar, o Senhor estará lá para cuidar de nós e para nos amparar com a sua graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que estiveram conosco pela Rádio Evangélica FM e também pelo nosso canal no YouTube, deixando alguns convites. Agora, após o culto, teremos uma live de boa noite no Instagram da nossa igreja, @ibcapunga. Você nos encontrará lá para mais um tempo de reflexão, oração e comunhão com os nossos irmãos. Amanhã e sexta-feira também teremos lives. Amanhã teremos uma live para liderança com o pastor Josué Campanhã, missionário da CEPAL, diretor da Invisionar, um servo de Deus, especialista na área de liderança, e certamente essa live será uma bênção para os líderes da nossa igreja e para os líderes de maneira geral. Todos são convidados a participarem conosco amanhã às 9 horas da noite. Também na sexta-feira teremos uma live com o pastor Hélio Moraes, pastor da Primeira Igreja Batista de Anápolis, ex-membro da nossa igreja. Será uma alegria ter o pastor Hélio conosco. Lembre-se que as nossas devocionais continuam sendo veiculadas durante esta semana e você poderá acessar e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos orar encerrando o nosso culto. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente com a Igreja Batista da Capunga, com as suas congregações, com todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e a sua família. Amém.